Eu sou o Jonathan Moura. Como vocês podem ver, Feedback Driven Development é uma ideia experimental e eu estou trazendo para vocês são os cobaias, na verdade. É um apanhado de bastante coisas que eu venho tendo de experiência com coaching, Agile Coaching, que é o que eu trabalho na Procegs desde o ano passado. E eu venho trazendo práticas e, digamos, crescendo em cima do Scrum. E daí o pessoal estava falando ali, fazendo Scrum But. Não, Scrum é um framework, por natureza ele é But. É o que eu estava vendo, né? Como que acontece o feedback? Vamos puxar da teoria, né? O feedback, tudo começa pelo emissor de uma mensagem. Ele vai até o receptor, mas aqui existe um meio com ruído. Por exemplo, eu estou mandando uma mensagem para vocês, tentando codificar ela. O meio é o som está indo para vocês através do ar, né? E vocês estão decodificando. Como que acontece o feedback? Vocês vão dar uma resposta e o feedback acontece aqui. Se eu estou falando e vocês não estão concordando ou não estão olhando para mim, eu não estou tendo feedback. Então eu não estou tendo respostas, eu não consigo acompanhar minha palestra sem ter o feedback de vocês, nem que seja visual. A ideia principal é explorar, no desenvolvimento de software, a feedbackabilidade. Isso é um termo que o Manuel Pimentel criou alguns anos atrás, numa palestra dele no Agile Brasil. Então a gente tem que tornar o feedback o maior possível. Como? Quando tu demora muito tempo para tu ter um feedback, tu vai ter o feedback com baixa feedbackabilidade, ok? O que métodos ágeis nos faz? Nos faz ficar nessa parte aqui. São poucas quantidades em pouco tempo. Scrum faz isso, ele limita que as sprints sejam no máximo 4 semanas. XP também faz isso, Lean Software Development também. Então, aqui vocês têm alta taxa de feedbackabilidade, certo? O Feedback Driven Development, ele é baseado em 3 princípios. Primeiro, tu tem que ter feedback just in time. Quem é que conhece just in time aí? JIT. Ok. O que o just in time faz? Ele diz que é para usar os 5A, que é a informação adequada, com a qualidade adequada, na quantidade adequada, no momento adequado e no local adequado. Essa ideia é baseada em Lean, certo? Quem conhece Lean sabe que o JIT é uma das bases do Lean. Significa, tu tem que ter o feedback, a informação do feedback adequado, como? Com a qualidade adequada. Para o Lean é 100%, digamos, é a qualidade total que ele diz. Com a quantidade adequada, que no Lean é de um em um passo. No momento adequado, que é o agora. Agora significa o momento que eu estou precisando, não depois. E no local adequado, que é aqui. Ok? Por enquanto são conceitos novos, né? Então tá. O segundo princípio, vai começar a fazer sentido, tem que ter feedback em todos os níveis. Desde o cliente, negócio, até o código. Aqui, por exemplo, vai ser sistema, infraestrutura. Scrum te dá bastante feedback a nível de negócio, como? Com as sprints. A cada sprint, o PO, o cliente, os stakeholders, tem que fazer com que ele dê ok em todos os itens de backlog que foram desenvolvidos pelo time. O Scrum ele não define coisas de código, certo? O XP já vai mais nesse lado. Então, o Feedback Driven Development, ele traz também essa parte de código, para ter feedback a nível de código. E o terceiro princípio, as práticas descritas por esse framework são destrutíveis pelos próprios princípios. Os princípios são mais importantes. Se tu tem alguma prática que não está agregando feedback nesse nível, tu tem que ou adaptar ela, ou melhorar, ou remover, ou substituir ela por alguma outra. Isso vem da ideia de práticas emergentes. Quem é que conhece aqui práticas emergentes? Já ouviu falar? Ok. A proposta é ter um main backlog
que ele vai ser composto de features, que são do tipo user features, que são como a gente está acostumado a desenvolver, requisitos funcionais, features técnicas, que isso aqui inclui inclusive componentes, débitos técnicos, que é uma coisa que o Scrum não traz. Então, como eu disse, é uma evolução, porque o que eu vejo, as equipes normalmente elas têm que resolver débitos técnicos, mas elas têm que sempre trabalhar com backlog. Só que o backlog não está lá, os débitos técnicos. Então o que acontece? Vai sempre deixando os débitos técnicos para trás. Débitos técnicos também tem uma visão que se chama dívidas técnicas, porque tu vai pagando com o tempo, vai crescendo com o tempo. Quanto mais, se tu não pagar agora, ele vai ser pior no futuro. E a última tipo de feature vem da parte de HDD, que são hipóteses. Como que funciona uma hipótese? Uma user feature, por exemplo, pode ser uma user story, como todos já conhecem. Mas uma hipótese é realmente uma hipótese. Nós não sabemos se isso vai dar certo. Isso aqui é bem para criação de produtos, para ter feedback em MVP. Para startups também. Startup é baseado em feedback. O que são essas hipóteses? Tu escreve num modelo assim: nós acreditamos que nós vamos ter isso, que vai resultar em tal coisa, e nós vamos saber que vai dar certo quando nós virmos um sinal. Então isso aqui é bem para... são hipóteses. Nós acreditamos que nós vamos ter isso quando resultar nisso e quando nós vermos tal sinal. Então essa hipótese vai ser validada. Para todas as features é importante ter critérios de aceitação de 1 a N para poder validar. A gente está acostumado a ter critérios de aceitação para user features, para user stories, por exemplo. Mas também é importante ter para saber, para ter feedback quando que vai acabar as features técnicas e as features que são hipóteses também. Na própria feature de hipótese, já existe aqui quando que vai acabar, quando tu vê esse sinal. Então já é um feedback para isso. Baseado nesse main backlog, não é para um time só, são para N times. Então cada time vai ter o seu team backlog. O team backlog ele vai ter features user, técnicas e HDD. HDD significa Hypothesis Driven Development. É legal bem estudar isso aqui para quem usa startup, mas também dá para usar isso para desenvolvimento de produtos com Scrum normalmente. Existem mais um tipo aqui que eu nomeei de Shared, que significa, já que aqui no main backlog pode ser para vários times, tem features que vai ser preciso serem desenvolvidas por mais de um time. Então é uma feature compartilhada. Os times vão ter que se reunir e trabalhar juntos para trabalharem, né, com sincronia para desenvolver essas shared features. Então é uma feature que pode ser tanto user, técnica ou HDD. E tem mais uma que eu chamo de Learning Topic. A gente trabalha bastante sem treinamento, né? A gente fala bastante em coding dojo, em fazer hackathon, mas o time nunca tem tempo para fazer isso. Porque o time também tem que estar sempre trabalhando no backlog do produto, usando o Scrum. Então, o time, ele coloca no backlog dele Learning Topics, que são tópicos para ele aprender, para ele evoluir. Se um time é auto-organizado, ele tem que ter poder para colocar no backlog isso, certo? Então ele vai desenvolver tanto features como a gente está acostumado, quanto features técnicas, features de hipóteses, shared features e learning topics. Então ele tem autoridade, o time tem autoridade, por exemplo, quero aprender testes automatizados. Eles vão colocar ali e aquilo ali vai virar um item de backlog para ir sendo trabalhado. Para gerar esse backlog tem que ter atividades de visão, que é algo que eu ainda não trabalhei muito, porque ela é muito ampla, muito genérica, pode ser feita de N maneiras, mas é isso aqui, digamos, no Scrum é o que o PO faz. Tem a parte de planejamento. Quando eu trabalho com uma equipe, eu não forço elas a usarem sprints, elas podem fazer entregas a cada planejamento. Normalmente o pessoal chama de sprint, mas pode ser sprint de... A mesma equipe, ela decide, vamos fazer uma sprint de uma semana, de 2, não tem aquela cadência. Mas se eu tentar forçar que a equipe use, talvez ela não vai se beneficiar com a cadência. Então é algo que a gente tem que julgar também se sprints são boas.
A gente tem que julgar todo o Scrum, na verdade. O planejamento, ele pode ser por features, pode variar de 1 a N, ou pode ser por iteração, que daí são sprints normais como a gente está acostumado. Então o time, ele decide se ele vai trabalhar por features, se ele vai fazer entregas de 1 a 1, por exemplo, Continuous Delivery, que é a entrega contínua. Não tem nenhum framework ou metodologia ou método ágil que defina, que esteja compatível com Continuous Delivery. Então, tu pode entregar de 1 em 1 feature. Ou por iteração de 1 dia a 4 semanas. Um dia parece muito, né? Mas se a equipe está usando o Kanban, por exemplo, fluxo contínuo, ela pode fazer entregas diárias. Se é Continuous Delivery, ela pode fazer entrega diária, sem problema nenhum. Tá tudo automatizado, os testes, então é só fazer deploy, certo? O planejamento ele tem que ter bastante visão de MVP. Por quê? MVP, ele é uma funcionalidade, ele tem funcionalidades mínimas. MVP, vamos falar, é o menor produto viável. Então o MVP, ele, em vez de tu desenvolver um pacotão de coisas, tu desenvolve só a menor coisa possível para tu entregar para o teu cliente, para ele já utilizar. E ele vai te dar feedback em cima disso. A cada MVP que tu entrega, ele vai te dando feedback. Então tu consegue fazer uma melhoria contínua em cima do MVP. Então tem que ter bastante foco em MVP. O planejamento também pode ser feito em hipóteses, em HDD, como eu falei. Pode ser feito em múltiplos times, porque tem o Team Backlog e o Team Backlog para cada time e tem o Main Backlog que serve para todos os times. Ok. Outra coisa interessante é que o que eu vejo acontecendo, os times, eles fazem entregas e o cliente nunca homologa. Então isso na visão do Lean, tu tá fazendo estoque. Para não trabalhar com estoque, o time ele vai trabalhar na velocidade que é baseada no takt time do Lean. É o tempo de trabalho dividido pela demanda. Mas se o cliente não homologa a demanda, tu não tá entregando a demanda, na verdade. A entrega só vai acontecer quando realmente for para produção. Para esse framework, ele vai usar o feedback takt time, que significa é o tempo de trabalho dividido pelo feedback da demanda. Então o time ele só vai entregar na cadência que o cliente for homologando. Se o time desenvolve 10 features e o cliente só tem tempo para homologar 5, o time vai entregar 5. Ah, mas o que ele vai fazer? Ele vai usar o tempo para aprender, para testar hipóteses, para trabalhar com coisas compartilhadas também, com componentes, que aqui eu não escrevi, mas é na parte técnica, para resolver débitos técnicos. Então ele tem vários trabalhos aqui. Que é o que eu vejo que as equipes, às vezes elas não estão trabalhando, estão inventando coisas, estão desenvolvendo a cereja do bolo, como dizem, que não é para ser feito isso, estão fazendo coisas extras. A gente vê várias coisas aqui, por exemplo, resolva dívidas técnicas, mas a equipe nunca resolve, a não ser que seja uma equipe já muito bem fechada, que roda Scrum há muito tempo. Como que funcionam as entregas? A entrega pode ser por feature, de 1 a N. Uma aqui, por exemplo, é Continuous Delivery. Tu vai entregar cada feature que tu vai desenvolvendo, tu já faz um deploy em produção. Mas, o cliente não vai validar. É importante ter os critérios de aceitação. Tendo os critérios de aceitação, tu já pode fazer esse deploy em produção, porque o cliente já disse antes como que ele vai validar. Ou então, por iteração, né? A cada iteração, tu faz a entrega. Iteração, nos termos do Scrum, é sprint. Ok? Agora, a última parte, que é a parte de retrospectivas. No Scrum, ele chama de retrospectiva, né? Só vai melhorar a cada final de sprint. Ou seja, a cada 4 semanas tu vai fazer uma melhoria. Uma melhoria que muitas vezes tu podia ter feito já durante a sprint. Só que para não atrapalhar a sprint, tu só deixa para retrospectiva, mas daí tu fica sofrendo com aquilo a retrospectiva inteira. Então, o pessoal do Lean que eu digo a cultura Lean, né? Se vocês forem ver, é interessante, tem pessoas aqui que defendem um monte de Lean e criticam o Scrum. É bem interessante. E tem que ouvir bastante essas pessoas. É sério, tem que ouvir. Porque a gente conhece bastante Scrum, mas começa a aprender Lean, tu começa a ver que o Scrum, tu começa a criticar Scrum, começa a criticar outras coisas, começa a aprender a ser crítico em várias coisas. Eu vejo também o time reclamando, as diárias não servem muito pra gente, a gente já tem comunicação. Daí, tá, então por que vocês estão usando, certo?
E daí a gente vê bastante discussão, as diárias, tem time que não usa, tem time que não usa. Mas tá, tem que avaliar, não tá usando direito, não tá vendo valor ou não tá agregando valor mesmo, certo? Por isso que esse framework aqui, ele diz, os princípios são mais importantes que as práticas. Se tem alguma prática que não está agregando feedback, vai ser destruída e vai ser utilizada outras práticas. Agora na parte de melhoria contínua é para ser um investimento pesado nas empresas, certo? Só que com o Scrum a gente pode só fazer uma retrospectiva que às vezes não sai muito bem algum resultado bom. E tu vai avaliar na próxima retrospectiva coisas da retrospectiva anterior, que devem sendo acumuladas para sempre. Então, é interessante ter um backlog de melhorias. Com esse backlog de melhorias, são coisas que não é o PO ou o cliente que vai colocar ali, é o time. Tu se ligou numa melhoria que tem que ser feita, coloca ali. Não vai ser feita agora, coloca ali, ok? Mas vamos trabalhando, tem uma ideia de melhoria, uma oportunidade, coloca ali. Tu vai consumir esse backlog de melhorias em três grandes partes. A primeira é no dia a dia, isso aqui é bem na visão do Lean, é melhoria contínua. Tu não precisa esperar para melhorar, como acontece no Scrum. Só na retrospectiva tu vai decidir o que vai ser feito para melhorar e quando começa a sprint tu tá trabalhando no backlog, não nas melhorias. Então existe esse backlog de melhorias que tu pode ir trabalhando. Que pode entrar como features técnicas ou o time também pode colocar no backlog dele. A segunda parte, que é numa forma mesmo de retrospectiva. Tu pode fazer melhorias nas entregas, como está sendo feito as entregas, tu pode melhorar nesse nível. Então aqui tu já tem dois níveis de melhoria, dia a dia e sprint por sprint, como já é feito no Scrum, que isso é bom também, não pode excluir. Ou por features, tu entregou um pacote de features, fez uma entrega, tu já faz uma melhoria. E a última forma de melhoria se chama Kaizen Blitz. Ele está nesse nível aqui, que é melhoria contínua. Dia a dia, semana a semana, sprint a sprint, tu está melhorando. O Kaizen Blitz, as empresas fazem assim, a cada trimestre ou semestre, eles param por 5 dias só para fazer melhorias. É para arrumar toda a casa. É para tudo, vamos fazer essas grandes melhorias ou as pequenas melhorias que não são feitas. Então é pegar esse backlog de melhorias, coisas grandes que não estão sendo feitas e fazer tudo. Então o time, ele tem autonomia para parar a cada 3 meses, 6 meses, não vou definir isso, mas é nesse período, dá para dizer que umas 2, 3, 4 vezes por ano. Parar por uma semana, 5 dias úteis, não vale incluir fim de semana, para fazer esse Kaizen Blitz. No Safe é a sprint que se chama HIP, certo? Certo? Que eles até removeram o H, né? Uma sprint só para arrumar a casa, só para fazer uma melhoria contínua grande. Então é isso. As diárias podem ser feitas de acordo com o Scrum, com aquelas 3 perguntinhas básicas. O que eu fiz para ajudar o meu time para cumprir a meta, o que eu vou fazer para ajudar o meu time para cumprir a meta. Conhece isso aí, né? Não é só o que eu fiz na sprint. O Scrum Guide que saiu ano passado, em 2013, diz o que eu fiz para ajudar o meu time a cumprir a meta. Se liguem. Então, são essas 3 perguntas do Scrum, que já vem do Scrum. E a última, a quarta, eu identifiquei alguma melhoria para ser adicionada no backlog de melhorias. Isso aqui força com que o time esteja pensando em melhorias dia a dia, todos os dias. E não necessariamente ele vai fazer, ele só vai colocar no backlog. Ele vai dar transparência nas melhorias que eles estão pensando. Então, dia a dia, eles vão estar pensando em melhorias. Vão alimentando aquele backlog e eu tenho certeza que aquele backlog vai começar a ficar bem cheio. Para fazer essas melhorias que eu coloquei aqui, principalmente nesse Kaizen Blitz, é para usar as ferramentas de Lean, que pode ser, por exemplo, os 5 porquês, ou então 5S, ou então Gemba Walking, é bem interessante, e etc. Aqui no Kaizen Blitz também é uma oportunidade para usar Management 3.0 para dar empoderamento para o time. Muitas coisas estão virando gargalo, quem assistiu Teoria das Restrições ali. Muitas vezes o líder técnico
é o gargalo. Ou existe N gargalos. Então tu pode utilizar várias outras ferramentas ou abordagens nesse tempo aqui. Agora vem o core. Eu não estou seguindo uma linha, certo? Se vocês já notaram. Agora a parte de dev, de desenvolvimento. Ou seja, é as sprints, é o trabalho do dia a dia do time de desenvolvimento. O que eles têm que usar? É baseado no Pokayoke. O Lacerda tá aí? O Lacerda sumiu? Ok. O que é Pokayoke? São processos e ferramentas tolerantes à falha, que não vão dar falha. Jidoka é outra coisa que vem do Lean também, que se chama automação. Isso aqui também é baseado bastante no desenvolvimento que a gente usa no dia a dia sem notar. O que é automação? Quando tu faz um build e manda para um servidor de integração, ele vai rodar os testes e ele pode fazer um deploy em homologação se rodou ok. Mas se não rodou ok, ele vai dar lá a barra vermelha no build, vai quebrar o build e vai avisar. Então tem que ter um toque humano quando der problema. É tudo automatizado, menos quando der erro. Ele para tudo e vai pedir ajuda. Ok. Para o desenvolvimento, todo o trabalho tem que ser feito em par. Pode ser em codificação em pares, programação em pares, trabalho em pares mesmo, full time, ou então trabalhando com peer review. Ou seja, se tu não faz full time peer review, que é programação em pares, tu tem que fazer pelo menos peer review no fim. Quando acabar o código, alguém vai ter que revisar. Então tu vai ter o feedback também do teu colega. Pode ser feedback full time ou feedback só quando acaba o teu trabalho. TDD, para quem não sabe, também é interessante. TDD ele te dá puro feedback para tu fazer refatoração e um bom design de código. Integração contínua também é feedback do build que está sendo feita no servidor. É bastante termo, né? Estão conseguindo entender? Para o time de desenvolvimento também é interessante usar um Kanban para ter feedback visual do que está sendo utilizado. Então, se vocês forem ver aqui que eu falei de ferramentas Lean, tem muito. Praticamente todas as ferramentas Lean se encaixaram aqui. Eu acabei de publicar esse framework num site e eu gostaria de ter o feedback de vocês, a opinião de vocês, para eu fazer algo melhor, certo? Todo mundo que colaborar vai entrar numa listinha lá de colaboradores, certo? O site é feedbackdrivendevelopment.org, tá ok? Inclusive me ajudem a achar um acrônimo, uma sigla. Eu não posso usar FDD, porque FDD já existe isso, é Feature Driven Development. Eu pensei em ter o FeedDD. É uma proposta. Então me ajudem também a identificar isso. Leiam lá o que eu escrevi, o que está lá. É baseado em tudo que eu escrevi aqui, por isso que eu estava com uma colinha para não esquecer nada. Isso aqui faz poucos dias que eu estou criando, mas já é uma ideia que já vem de longos tempos, já é uma ideia que está anotada. É baseado fortemente em Lean, Scrum, Kanban, XP, FDD, HDD, um pouquinho de Safe, bem pouquinho. Management 3.0 também para cuidar do time. Ali no Kaizen Blitz também o time tem o poder de identificar essas melhorias. Então é isso, eu quero o feedback de vocês. Entrem no site. Então é algo experimental também, é uma ideia experimental. Eu acredito que seja o feedback, ele, como eu mostrei, ele é o núcleo de ser ágil. É o que mais difere entre um cascata, um tradicional e ser ágil. Tu consegue mais feedback para tu ter alinhamento no trabalho. Mais motivação, o time está mais engajado porque está fazendo algo de valor. Então me procurem aqui, a gente conversa também. Obrigado a atenção de todos, viu? Valeu, obrigado.